Pepetela, folha de rosto. Tem uma música do Caetano Veloso que diz minha pátria é minha língua. É isso mesmo? Nós brasileiros e angolanos e portugueses, a gente tem uma mesma pátria? Nós somos irmãos, somos primos ou somos só vizinhos que moram perto? Eu acho que gostaríamos de ser irmãos, mas na realidade parece-me que somos primos. Existe mesmo lusofonia, assim, na prática? Bom, para já eu não gosto do nome lusofonia porque não diz nada. Né? É uma cópia dos franceses e não diz nada. Agora, na prática, alguma. É claro que há um relacionamento particular, especial entre os nossos países, sem dúvida, e há um sentimento comum de pertença, de alguma pertença. Mas falar digamos, uma ligação assim tão abrangente, como se fosse mesmo uma família, uma comunidade, como existe na prática do papel, né? A comunidade dos países de língua portuguesa, eu não sei se existe mesmo uma comunidade. A literatura angolana, ela é descendente da portuguesa, descendente da brasileira, nasceu de si mesma. De onde que ela veio? Bem, eu acho que nasceu da portuguesa, no fundo, né? Foram 4 séculos de colonização mesmo e 5 da presença portuguesa em Angola, né? E, portanto, quer dizer, todos os escritores, desde o século XIX, né, que é quando ela começa surgindo, aprendiam na escola e na escola liam livros portugueses, textos portugueses, não é? E, portanto, isso influenciou sem dúvida alguma. Agora, a literatura angolana realmente, da minha geração, não digo geração mais recente, mas da minha geração, teve uma influência grande da literatura brasileira. Particularmente os escritores que estavam na costa angolana, que é as cidades de Luanda, Benguela e as pequenas que havia no meio, que tinham muita relação com o Brasil. Sei lá, por exemplo, quando se ia ao barbeiro cortar o cabelo, as revistas que havia no barbeiro era Manchete, Cruzeiro. Eram as 2 revistas que havia, não era nenhuma revista portuguesa. Quem que eram os brasileiros que vocês lembram? Nós lemos muito, sobretudo os do Nordeste. Jalins do Rego, Jorge Amado, posteriormente, talvez logo a seguir, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo. Esses são assim nomes que me lembro. E mais tarde, Guimarães Rosa, mas Guimarães Rosa já entrou por volta de 1960, peraí. Anteriormente eram mais esses que eu referi, sobretudo do Nordeste, outros escritores também do Nordeste, não forçosamente ficcionistas. Lembro-me, por exemplo, um livro que fez muito sucesso, toda a gente leu, foi Geografia da Fome, o nome agora, como é? Josué de Castro. Josué de Castro, exatamente. Que foi assim uma descoberta, né? Dizemos, realidade tão semelhante, né? E era isso que nos atraía, no fundo, nessa literatura, que eu chamo do Nordeste, pode não ser, até pode ser de Minas, por exemplo, mas essa literatura, porque a realidade social que descreviam era muito semelhante àquela realidade que nós tínhamos do outro lado. Era muito semelhante também. Do outro lado era colonização ainda, né? Aqui já não era colonização, mas ainda havia muitas questões sociais que derivavam desse aspecto da colonização, escravatura, etc. Né? Com Moçambique, a relação de vocês é mais íntima? Devia ser, né? Devia ser, mas não é, até hoje ainda não é uma relação assim muito, muito íntima. Quer dizer, é inexplicável, não há razão. É verdade que há 2 países no meio, né? A ideia era ser tudo junto, mas há 2 países no meio. Mas inexplicavelmente é capaz de haver mais relação com o Brasil do que com Moçambique.
Entre escritores, sim, literatura, sim, conhecemos de um lado e do outro, mais novos, etc., novas gerações, mas no resto não há muita relação. Algumas línguas têm uma característica que parece que é da própria língua. Por exemplo, o inglês tem um poder de síntese tão grande que favorece, acho que, o humor. Né? O espanhol tem uma impostação, dizem que é a língua para rezar. Né? O português tem alguma coisa assim que é... Não, talvez seja um pouco mais monótona, não? Que eu levo mais para o nível do pensamento, do sentimento, talvez. No Brasil nós somos muito colonizados por escritores de língua inglesa. Em Angola acontece isso também? Neste momento começa, digamos, vai acontecendo. É quase inevitável, no fundo, não é? Mas até aqui há certo tempo não, de maneira nenhuma, né? Eram livros, portugueses, brasileiros, muitos, mas também, sei lá, franceses ou russos traduzidos e tal. Era mais variado, né? Mas ultimamente sim, começa a vendo cada vez mais livro americano ou inglês, ou até australiano, que vai entrando. Isso parece ser universal, né? E quais os pontos de contato da literatura entre Angola e Brasil? Pontos de contacto, coisas em comum que a gente tem. Uma coisa em comum é mesmo até a maneira de usar a língua. Digamos, essa falta de respeito, entre aspas, né, que temos usando a língua portuguesa e torturando-a, agredindo-a quase, né, e ela aceita perfeitamente. Né, e isso é característico do brasileiro, do angolano. Outro aspecto também é um uso muito grande do rir de si próprio, que é comum aos dois povos, rir facilmente das nossas próprias más coisas, né? Portanto, a utilização da ironia, da piada, etc. Né? Eu acho que isso é muito comum. E, fundamentalmente, claro, perpassa nas duas literaturas sempre a preocupação com o social, né? A realidade social. Isso aí é comum. Nós podemos tentar fazer qualquer coisa assim, quase que de extraterrestre, mas no fundo, se vai ver, é a sociedade em que vivemos naquele momento que está ali presente no livro. Né? Isso eu creio que é comum também ao Brasil, né? E Angola. Aqui no Brasil, a gente conhece pouco dos angolanos, né? O senhor, Agualusa, Albijaque, o Andino, mais antigo, né? Uhum. O que a gente está perdendo? Não, da nossa geração há outros escritores, só que não conseguiram romper, digamos, não foram publicados fora. Né? Mesmo em Portugal, poucos outros foram publicados. Né? Eu não sei explicar, não sei explicar, né? Porque são escritores com qualidade e que podiam ser conhecidos. Há novas gerações, né? E as novas gerações são mais agressivas do ponto de vista da afirmação. Né? E então talvez essas consigam realmente, digamos, romper essa barreira da fronteira, né, das fronteiras. Agora, o primeiro passo normalmente é ser publicado em Portugal e só depois o Brasil. O Brasil é sempre bastante difícil, de qualquer modo. Mesmo para os bons, que já são mais conhecidos, mesmo assim, são conhecidos em Portugal e não conseguem chegar ao Brasil. Né? Isso há. Agora, o Brasil também está muito virado para fora, mas para outro fora. Um fora para o norte, né? Muito virado sobretudo para os Estados Unidos. Antes era para a França, né? Paris era a cidade de luz, não só para os franceses, mas era a cidade de luz para os brasileiros, né? Que substituiu Lisboa da colonização.
Depois passou a ser Nova York ou Miami. Ou Orlando. Eu ia dizer Orlando por causa da Disneyland. Onde se vê muitos brasileiros, né? O senhor como é que quebrou? Como é que o senhor atravessou o Atlântico? Os seus livros? Eu tive sorte, né? Foi sorte. Isso é uma questão de sorte. Mas, digo, houve alguns que atravessaram por causa de uma editora de São Paulo que era até destinada a livro escolar, que era Ática, e que criou uma coleção de autores africanos. E desses autores africanos, quase todos eram de Angola, os primeiros que foram publicados aqui, graças a um professor, Fernando Mourão, que era professor na USP, e que conviveu com estudantes angolanos, moçambicanos, quer dizer, africanos, das colónias em Lisboa, numa associação que era a Casa dos Estudantes do Império. Nós convivemos, então ele depois, quando estava cá, depois das independências, né, das colónias africanas, ele convenceu o proprietário da Ática a criar essa coleção. E então eu tive sorte de um livro, particularmente um livro que se chama As Aventuras de Gunga, que é mais para uma faixa etária juvenil, por aí, ter sido adotado por várias escolas, etc. Então teve várias edições aqui no Brasil e a partir daí comecei a ser estudado nas universidades e tenho andado mais ou menos no círculo das universidades, no fundo, né? Ultimamente é que está a romper um pouco mais para fora já das universidades. Mas foi uma questão de sorte. Foi esse livro, sobretudo, depois de Mayombe, sim. Então, o seu livro, As Aventuras, é o que mais foi traduzido? As Aventuras e Mayombe, é isso? São os dois mais traduzidos. Talvez mais o Mayombe que As Aventuras. A humanidade era As Aventuras, mas depois o Mayombe, claro, ganhou mais. E há uma explicação para isso? Por que esses viajaram mais? Talvez porque foram os primeiros livros que apareceram sobre a luta, a guerrilha, na luta de libertação, né? Na luta pela independência, a guerrilha, propriamente a guerrilha. Talvez, aliás, não há outros sobre a guerrilha. Quer dizer, curiosamente, outros escritores que viveram a mesma coisa nunca escreveram sobre isso. E por que o senhor escreveu? Eu escrevi porque naquele momento eu estava lá, né, e escrevia sobre o dia a dia, quase, a tentar, como eu disse, tentando perceber, né, o sentido daquilo tudo, daquilo que nós vivíamos, do que ia acontecendo, né, no fundo, procurando o sentido da história. Né? Era um pouco isso, e aprendendo com, digamos, as contradições, os conflitos, os sucessos, exemplos de pessoas, etc., né? E aprendendo a realidade, uma realidade que eu percebia que me escapava, né, constantemente. Era por necessidade, eu escrevia por necessidade. E, aliás, em péssimas condições. Só podia ser à noite, né? Não havia luz, era uma lamparinazinha, né, com um óleo qualquer, de umas nozes, né, que tínhamos na floresta, isso no caso do Mayombe, né? O outro já foi noutra região, uma outra região, mas também foi assim, em condições precárias. Né? O Mayombe foi escrito à mão? Foi mesmo, em plena guerrilha. Né? Escrevia e depois enrolava em plástico, por causa da chuva, no Mayombe todos os dias chovia, né? E escondia num buraco de uma árvore, escondia lá, né? Todos os dias, muitas vezes partia em missões, 3, 4, 5 dias, né? E aquilo ficava lá. Durante a missão, claro, era impossível escrever. Então, quando voltava à base, ia lá buscar o manuscrito e tal, e relia um pouco e ia escrever. Não é estranho, senhor? Quase morre durante o dia e escreve durante a noite? É para renascer. Né? Mia Couto nasceu na Beira, em Moçambique, em 1955. A semente de seu texto é uma mistura de memória, tradição e imaginação. Gabriel Garcia Marques e João Guimarães Rosa
são considerados como influências fortes, rios que irrigaram a literatura de Miyakoto. Em seus livros, o embate entre a influência ocidental e as raízes da cultura moçambicana é representado através de uma narrativa mágica em constante diálogo com elementos da natureza. Desse encontro, brotam mundos fantásticos que esbarram no surrealismo. A sua linguagem recupera elementos da oralidade e é fértil em neologismos. Cada palavra inventada descreve exatamente a natureza daquilo a que se refere. Miyakoto começou escrevendo poesia, mas passou à crônica, aos contos e aos romances. É uma árvore que dá frutos variados e saborosos. O lirismo que marca a prosa do autor moçambicano Miyakoto na sua literatura para adultos também se observa nesse livro Gato Escuro que ele escreveu para crianças. Na verdade, no prefácio do livro, ele faz uma observação sobre escrever para crianças. Ele diz que a gente não costuma pensar, por exemplo, que exista um fazedor de livros para adultos. Segundo Miyakoto, esse livro aconteceu. E ele foi inspirado nas histórias que ele narrava para os filhos adormecerem. O curioso é que o escuro da noite ocupa um espaço privilegiado aqui nessa narrativa. Segundo Miyakoto, não é um livro sobre o medo. É um livro contra os medos que a nossa imaginação inventa. Quem narra a história é a mãe gata. Na verdade, é um livro com uma história sobre a história que ela conta para os filhos. E a história que ela conta é do Pintal-Gato, um gato que nasceu amarelo e se tornou preto depois de ousar atravessar a fronteira entre o claro e o escuro. Os filhos demoram a acreditar que a história seja real, até que encaram os olhos da mãe e naquela fenda preta do olhar do gato enxergam um Pintal-Gato. O lirismo todo dessa narrativa também se observa na poética sensível das ilustrações da Marilda Castanha. Ela explora bastante o contraponto entre luz e sombra, claro e escuro, como a gente pode observar nessa ilustração mais central aqui do livro. A Marilda Castanha é uma artista pesquisadora das culturas africanas, e nesse livro ela faz bastante uso dos símbolos, o que dialoga de uma maneira muito harmoniosa com um caráter mais enigmático do gato e o escuro. Escrevo em casa, no escritório, digamos, rodeado de livros. Organizado da minha maneira, quer dizer, bastante bagunçada, com muitas coisas, mas eu sei encontrar as coisas, né? E odeio quando alguém vem e tenta arrumar, né? Tem uma janela com uma vista muito reduzida, mas isso nem reparo. Escrevo no computador, normalmente da parte da tarde. Agora, ultimamente na parte da tarde. Porque a parte da manhã fico muito ocupado sempre com o computador, com e-mails, com jornais, com ler sites, etc., notícias. De maneira que normalmente a parte da tarde, durante umas 3 horas no máximo. Se há um livro que não tem referência histórica, não há plano nenhum, absolutamente nenhum. Aliás, eu até escrevi um livro que cada capítulo salta no tempo, como se fosse um salto quântico, vai para trás, para a frente, etc. E foi escrito assim. Quer dizer, uma espécie de puzzle, só para dificultar a minha vida, não foi de propósito para dificultar a minha vida, né? E descobrir algumas inverosimilhanças, né? Que era possível, né? Deve depender das fases da vida, né? No princípio eu escrevia porque gostava de escrever. Era um desafio para mim escrever qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tivesse sentido. Hoje já não posso dizer que seja isso, né? Mas eu escrevo para conhecer as pessoas, conhecer o homem, como é que o homem é, esse ser tão
tão complicado que é o homem, que realmente ninguém consegue captar em todas as suas capacidades, em todo o seu mal, né? Tudo aquilo que é capaz de fazer. E, portanto, para conhecer a vida, conhecer a sociedade em que estou, fundamentalmente, e claro que houve muitas épocas, eu escrevia tinha uma espécie de missão, no fundo, de ajudar a que o país se encontrasse através da literatura, que consolidar, portanto, essa ideia de uma nação unida, né? Fundamentalmente. Havia esse projeto, sem dúvida que era um projeto de todos, né? E eu, como escritor, também assumia isso. Olá, eu sou Danilo Leonardi, criador do Cabine Literária, e agora eu vou fazer alguns comentários acerca do livro A Desumanização, do autor Walter Hugo Mãe. Tem um trecho no livro que resume bem o espírito da narrativa, que é o seguinte: o inferno não são os outros, pequena Hala, eles são o paraíso, porque um homem sozinho é apenas um animal. A humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. Porque o que é o humanismo, se não o sentimento de que toda pessoa é valiosa, de que ninguém vale menos que ninguém? E é esse sentimento que os personagens começam a perder pouco a pouco, conforme eles vão se sentindo cada vez mais sozinhos. A narrativa começa no enterro da irmã gêmea da Hala, a protagonista, apenas aos 11 anos. E logo o leitor percebe a desumanização que vai acometendo a sua mãe, conforme ela vai se depreciando por se considerar uma mãe que perdeu uma filha, assim como ela também deprecia a sua filha, a Hala, porque ela representa apenas metade do que foram as gêmeas um dia. Já o pai da Hala demora um pouco a dar sinais, porque ele segue uma filosofia que diz que a solidão não basta de uma ilusão criada pelos humanos, já que Deus está com você o tempo todo. Mais pra frente na narrativa ele vai descobrir que talvez ele esteja enganado a respeito disso. Agora, quanto a Hala, os dramas da sua vida só servem para que ela amadureça cada vez mais rápido. As reflexões dela em primeira pessoa podem até causar um grande estranhamento, porque sempre parecem muito elaboradas para alguém da sua idade. Apesar de ser um livro curto, com um pouco menos de 200 páginas, é um livro pesado, melancólico, e entre as páginas dos 2 anos de vida da Hala que acontecem aqui, você vai perceber muito mais contemplações do que ações propriamente ditas, o que também não significa dizer que não existam fatos completamente inusitados aqui dentro. É chocante saber das automutilações da mãe da Hala, assim como a descoberta do sexo da Hala ainda na infância, e todo o desdobramento que essa aventura tem na sua vida. A Desumanização é, portanto, ao meu ver, um livro muito bem escrito e que busca retratar os perigos de levar a vida a sério demais, principalmente o perigo de encerrar a vida em si mesma. Não pedir favor, nem pôr os olhos no vizinho, nem o corpo na cama de outro. Tem o esposo o direito de acusar. Para provar inocência, a esposa deve lavrar a mão num ferro de arado em brasa. Açoite e língua furada, aquela que a renegar. A linha narrativa principal o Alain já tinha escolhido quais cenas do livro que ele queria deixar fora e quais que deveriam entrar no filme. Aí eu peguei o material do livro nessa linha narrativa e fiz a primeira versão. Faz um sorriso. Enchi. O Alain dizia que ele queria um filme que parecesse um documentário do século XVI, super realista. Então eu tive muito tempo para ler, fazer pesquisa e fazer coisas, enfim, que eu queria fazer. Então, a nosso método é, eu escrevia cenas e quando eu tinha ali um conjunto de cenas, umas 10 páginas, a gente fazia uma reunião, ele falava o que ele gostava, o que ele queria que mudasse. O filme é feito do ponto de vista da Auribela, todas as cenas a gente vê pelo olhar dela. Os diálogos originais do roteiro não tinham tratamento de linguagem. Só depois que o roteiro estava totalmente fechado na pré-produção, que a gente chamou um pesquisador que foi o Helder Ferreira,
que ele fez uma recriação dos diálogos usando textos do século XVI para dar um tom de um português arcaico, que já não é o da Ana Miranda, ele é recriado por esse pesquisador que foi o Helder. Saca nessa rapariga, fora daqui! Ele pegou todo o conteúdo das falas, pesquisou vocabulário e o modo de falar da época e escreveu 3 opções para cada fala, e daí em reuniões coletivas a gente escolheu as versões que iam ficar no filme. Depois ele gravou em fita como se falaria aquelas palavras. Claro, não tem nenhum registro oral daquela época, século XVI não tinha gravação, mas como a escrita naquela época não era padronizada, alguns textos são mais oralizados e indicavam como é que se falava. Francisco Bardeus! Soqueiro que é meu! Não hei te matar! Nem ele! Derra isso! Vem! Para cá! Vamos para cá! Eu não vou contigo! Eu escolheria o livro Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, porque é um grande livro de um grande escritor, que foi meu amigo, muito amigo, e que teve a delicadeza de interromper a descrição da morte de um personagem importante do seu livro, Maria das Dores, porque nós estávamos visitando em Itaparica e ele sabia que ia ficar muito deprimido depois de a matar e, portanto, esperou que nós fôssemos embora e depois matou. Mas, por isso eu escolho esse livro, Viva o Povo Brasileiro.